Durante a ceia de Natal, encontrei um bilhete esquecido atrás da geladeira. 5 palavras revelaram um segredo escondido por décadas. Meu primo não era filho de quem sempre acreditou. E talvez eu também não fosse. A mentira que segurava nossa família explodiu em uma noite caótica e irreversível. Eu sempre disse que festa de família é maratona emocional com prova de obstáculos. Naquela véspera de Natal, a casa da minha avó em Sorocaba tinha o mesmo cheiro de todos os anos. Rabanada fritando no óleo reaproveitado, desinfetante de pinho exagerado no corredor e um mofo antigo vindo do sofá de couro rachado. O relógio da parede fazia toc-toc, como se contasse até a nossa próxima briga. A televisão estava ligada num especial de música que ninguém assistia de verdade. Minha tia Marlene ria alto demais. Meu pai, o A da história que eu ainda não sabia que existia, abria e fechava a geladeira como se a luz interna fosse um farol particular. Minha mãe cortava o salpicão com aquela precisão de quem tenta pôr a vida em retângulos perfeitos. Eu tinha decidido que seria o ano da paz. Cheguei cedo, ajudei minha avó a tirar a gordura da assadeira do peru, lavei as taças com vinagre para não manchar. A cada pequeno gesto, eu inventava que estava remendando rachaduras antigas. Ilusão bonita. Foi quando a geladeira deu uma engasgada e arrastou mais 1 centímetro para frente. Eu, com mania de arrumar o que não me pedem, empurrei o trambolho de volta. Algo arranhou o chão e do vão atrás escorregou um papel amassado. Me abaixei. Caneta azul tremida. 5 palavras que arrancaram o piso sob meus pés. Ele não pode saber que você é o pai. Quem era ele? E quem diabos era o pai? Eu enfiei o bilhete no bolso como quem guarda uma arma sem querer. De repente, as risadas na sala ficaram fora de sincronia, como num vídeo travado. Olhei ao redor tentando adivinhar o autor. Meu primo Diego, 24, estava encostado no batente mexendo no celular com o senho franzido. O marido da Marlene, o Roberto, cortava o peru antes da hora como sempre, numa necessidade de controlar o intocável. Minha tia rodava a casa com uma taça de espumante numa mão e um cigarro na outra. Janela aberta, só para tirar o cheiro. Eu contei os passos até minha avó porque contar sempre me acalma. Corredor, 7 lajotas. Porta, 1 rangido. Sala, 3 passos até a cristaleira. E só pensava em 2 letras. A e M. A curiosidade tem cheiro. O meu era de suor frio com canela. Abri a boca, fechei. Eu não sabia se tinha o direito de perguntar. Eu não sabia se tinha o direito de saber. Quando chamaram pro amigo secreto, eu estava no automático. Todo Natal era a mesma bagunça. Papelzinho perdido, ninguém respeita o preço, piadinha com meia e sabonete. Só que desta vez, tudo descolou do normal. Marlene tirou meu pai. E deu pra ele um relógio caro. De aço, pulseira bonita, que não combinava com nenhum argumento de promoção imperdível. Meu pai tentou rir, mas a risada ficou presa no dente. Minha mãe endureceu o rosto. Eu fiquei olhando o ponteiro dos segundos. Tic-tac. O bilhete queimava no meu bolso. Uma ideia absurda começou a se formar. E se o bilhete fosse sobre eles? Marlene deu um gole enorme de espumante. Meu pai, sem graça, disse: "Ah, não precisava." E a minha mãe, num tom quase inaudível, respondeu: "Isso a gente sabe." Por que um relógio caro? E por que agora? A sobremesa mal tinha chegado quando segui Marlene até o quintal. O chão de cimento tinha umas manchas antigas de óleo de carro e chuva. Ela acendeu um cigarro, tragou como quem reza. "De onde você tirou isso?" Foi a primeira coisa que ela disse quando viu o bilhete na minha mão, atrás da geladeira. "Isso é antigo?" Ela apertou a mandíbula. "Não é da sua conta." Ela estendeu a mão como se fosse pegar o papel, mas parou no ar. As unhas vermelhas tremeram. "Apaga, joga fora." Não fala nada. E entrou larga e urgente, como quem foge de um incêndio. O problema é que quando a gente vê fogo, não dá pra fingir que era só luz de vela. Eu sempre durmo no quarto do corredor, o que tem a janela para o limoeiro do vizinho. A porta Ranger. O armário cheira a talco e a coisa guardada. À madrugada, com o ventilador fazendo um fu constante, eu levantei e abri o armário. Atrás das toalhas de mesa, uma caixa de sapatos marrom amarrada com barbante. Tremi. Abri. Cartas amareladas, dobradas 2 vezes. A tinta mais pálida no começo, mais viva no fim. Numa delas, li: "M. Eu não posso assumir. O menino vai crescer achando que é do Roberto. É melhor assim. Eu não tenho coragem. A." Eu reli 3 vezes. A letra do A parecia a do meu pai. O M podia ser qualquer Marlene do mundo, mas aquela era a minha tia. E o menino... O coração fez o resto da matemática. Diego. Na base da caixa, um envelope com data. 20/12/1999. Dentro, um negativo de foto e um papel sulfite com uma lista de horários. 22:10, ligar. 22:32, desligar.
22:35, chorar. 22:41, silêncio. A prova tinha cheiro de guardado e de culpa. E se Diego já soubesse? Na manhã do dia 25, a casa acordou mais cedo que o sol. Minha avó batia panelas. Meu pai parecia não saber onde botar as mãos. Eu liguei pra música, desliguei, tornei a ligar. A ceia foi servida a meio-dia, porque na nossa família tudo é contraditório. No meio do prato, eu fiz a maior burrice da minha vida. Resolvi falar. Diego, minha voz falhou. Eu acho que você merece saber que o Roberto talvez não seja seu pai. Os talheres pararam no ar. Minha mãe derrubou o guardanapo no molho. O Roberto soltou uma faca que caiu com um tec. Marlene levou a mão à boca. E então, com uma calma tão ensaiada que parecia sonho, Diego disse: Eu já sei. O quê? Eu sei desde os 17. A faca no chão parecia mais alta que o grito de qualquer um. Por que ele nunca contou? E por que agora? Diego sacou o celular devagar. Abriu uma conversa salva com um nome sem foto. N. Quem é N? Perguntei. É a avó, ele disse. E o ar saiu da sala como se tivéssemos aberto o vácuo. Ele me mostrou um print. Mensagens de 2015, N. Quando acabar o ensino médio, a gente conversa. Seu pai é outro. Eu quero te contar com calma. Diego. Quem? N. Não pelo celular. Eu te devo isso. E tinha um áudio. A voz da minha avó. Mais nova e mais firme. Diego, escuta. Você é sangue do A. Eu fiz o que dava pra todo mundo não quebrar. Me perdoa. A mentira foi a cola que eu tinha. Minha avó olhou pro nada e começou a chorar sem lágrimas. Aqueles soluços secos que fazem barulho de madeira velha. Eu perguntei do relógio. Marlene riu sem humor. Não era presente, era recado, ela disse. Ele parou no horário do sim que eu dei no telefone lá em 1999. Que sim? O sim, eu topo ficar em silêncio. O relógio vi agora estava travado em 22:10. O mesmo horário do papel na caixa. Meu pai passou a mão no rosto como se quisesse descascar a própria pele. Ele disse, e não disse o que faltava nessa história. O que todo mundo ainda não tinha contado. Eu me senti justiceiro de sofá. O certo e o errado eram óbvios pra mim até aquele minuto. Até que minha mãe falou num sussurro que cortou mais que grito. Se vamos falar de quem é filho de quem... A gente vai falar de você, filho. O chão desabou. Como assim? Ela respirou. Na mesma época, eu e o Roberto, a gente ficou uma vez. Eu achei que seu pai... Ela olhou pro meu pai. Achou também, mas eu nunca tive coragem de fazer exame. A cozinha ficou pequena. O sofá, a TV, a mesa, tudo ao mesmo tempo. O cheiro de canela azedou. Eu podia não ser filho do meu pai. Eu podia ser filho do marido da Marlene. A palavra incesto voou como um mosquito que a gente sabe que não é, mas que passa perto o suficiente para dar nojo. Eu e Diego trocamos um olhar. Não somos irmãos. As datas, os nomes, tudo descartava isso. Mas eu podia ser irmão do Roberto com alguém que não era a Marlene. A trama era tão absurda que parecia escrita. Eu ri. Foi o pior som que já saiu de mim. Eu voltei correndo ao quarto e trouxe a caixa. Abri na mesa. As cartas, os horários, o negativo de foto. Minha avó disse que a foto era de uma festa junina de 1999. Tem mais, disse Diego. Ele abriu a mochila e tirou um gravador cassete velho com uma etiqueta. Churrasco 2002, área de serviço. Eu achei isso no quartinho, anos atrás, ele disse. É ruim, mas dá pra ouvir. A gente pegou um rádio que ainda tinha toca-fitas. O chiado era alto. Depois vozes. Marlene, baixa. Ah, eu não aguento mais. Meu pai. É o certo, M. A gente não estraga tudo por causa da nossa bagunça. Marlene. E se ele souber? Meu pai. Ele não pode saber que eu sou o pai. O mesmo texto do bilhete, só que com som e culpa. E o Roberto? O que ele sabia? O que ele fez? O Roberto levantou devagar. O rosto dele era uma parede. Eu vou ligar pro advogado agora. E você, Marlene, arruma suas coisas. Ele virou pra mim. E você, garoto, vai fazer exame. Eu exijo. Se eu criei o filho dos outros, talvez tenha criado 2. Minha mãe tentou segurar o braço dele. Ele tirou com um estalo. Eu não toquei em você desde 2000. Ele olhou pra minha mãe como se fosse um réu e um juiz ao mesmo tempo. Foi uma vez. E foi um erro. Duro ouvir um erro numa frase que pode incluir a sua existência. Quando o telefone do Roberto tocou sem parar, minha avó finalmente falou. Chega. Eu segurei essa família com mentira porque ninguém teve coragem de segurá-la com verdade. Eu escondi porque vocês pediram pra eu esconder. Eu que sobrei com as cartas, com o choro, com a culpa. Ela abriu a cristaleira e tirou um envelope plastificado. Testamento. 2018. Se alguém se meter a refazer a árvore genealógica, que saiba que minha casa é de quem ficou.
De quem cuidou. Não de quem gritou mais alto. Todo mundo entendeu que de quem ficou era ela e eu. Eu levava pão, trocava lâmpada, limpava o quintal nos sábados. A mentira cola tinha outros ingredientes. Eu fiquei com vergonha de me sentir aliviado. À noite, cada um dormiu num pedaço da casa, se é que alguém dormiu. Eu não parei de pensar que, de algum jeito torto, eu estava adorando ser o descobridor da verdade. Tinha um prazer feio em ver as máscaras caírem. Tinha raiva acumulada da infância, das comparações, das sacanagens. E então, no silêncio do quarto, eu admiti em voz baixa. Eu quis explodir. Eu quis que doesse. Não era só justiça, era vingança. Eu olhei pro espelho do guarda-roupa e vi um herói de barro com o peito estufado. E senti nojo. Acordamos com barulho de panela e cheiro de café queimado. Minha avó nunca acerta o ponto quando a cabeça não está no lugar. O Roberto não dormiu lá. Marlene também não. Diego ficou. Ele sentou na beira da cama e me mostrou outra mensagem. Dessa vez minha com ele, de 3 meses antes. Eu. Cara, você já reparou que o teu nariz e o do meu pai são iguais? Diego. Não brinca com isso. Eu. Não tô brincando. Diego. Se for, eu não quero saber por você. Ele levantou, olhou pela janela pro limoeiro do vizinho. Você passou por cima de mim, ele disse sem drama. Mesmo sabendo que eu te pedi pra não ser por você. Eu tentei falar, mas ele levantou a mão. Eu te perdoo, mas não te aprovo. Perdão sem aprovação dói mais que xingamento. Na semana seguinte, a vida deixou de ser novela e virou burocracia. Laboratório, cotonete na bochecha, formulário com o nome do pai e a caneta tremendo na minha mão. No cartório, eu reconheci firma de assinatura que eu não queria ver. No grupo da família, silêncio e figurinhas passivo-agressivas. O Roberto entrou com pedido de divórcio. Marlene foi morar num apartamento mobiliado de ar-condicionado barulhento. Diego alugou um quarto com cheiro de tinta. E no primeiro dia de mudança me mandou uma foto do colchão no chão e escreveu: Liberdade custa caro. Os resultados do meu teste iam sair em 2 semanas. Eu, que sempre fui ansioso, virei especialista em não respirar. Lembra do negativo que eu achei? Levei para revelar. A moça da loja disse que era raro alguém aparecer com isso. Quando voltou, a foto me travou. Era uma festa junina no quintal da casa da minha avó. Tinha bandeirinha, tinha fogueira falsa, tinha mesa de doce. Marlene com vestido xadrez, meu pai de chapéu de palha, minha mãe rindo com um copo de quentão e no canto Roberto segurando uma barraca de pesca. A legenda manuscrita no verso. 22:10. O sim. E um detalhe. Meu pai e Marlene estavam com as mãos quase dadas atrás da toalha da mesa. Quase. O quase que valeu 2 décadas. Chegou o e-mail do laboratório. Eu ceguei por um segundo. Compatibilidade, 99,97%. Pai biológico. Ah, meu pai é meu pai. Uma parte de mim desabou de alívio. Outra parte ficou com a vergonha de ter desejado que não fosse. Mandei pro grupo da família só a frase: Meu pai é meu pai. Minha mãe me ligou chorando. Meu pai ficou em silêncio 1 minuto inteiro. Depois disse: Tá bom. Como quem recebe uma sentença de liberdade condicional. Diego me mandou um emoji de coração. Depois uma mensagem. Agora cuida do resto. O Diego decidiu fazer o dele. Deu no que todo mundo esperava. 99,98% com o meu pai. Eu não sei descrever a cara do Roberto quando viu o papel. Não era só raiva. Era um luto estranho, pelo filho que ele foi pai. No dia do resultado, ele me chamou para conversar. Eu e ele num boteco da esquina. O chão grudento, o cheiro de fritura, a TV passando futebol sem som. Eu não te devo nada. Ele começou. Mas vou te dizer uma coisa. Ser pai é projeto, não biologia. Ele tomou um gole e completou. E você detonou meu projeto sem perguntar se eu queria ver o DNA. Eu levei a bronca como se fosse uma chuva merecida. A casa da minha avó virou um museu de coisas que doem. O relógio caro ficou na cristaleira, travado em 22:10. A caixa de sapatos foi para o alto do armário. O sofá continuou fedendo a mofo. Mas tinha novidade, um cadeado na porta dos fundos. Minha avó disse que era por segurança. Eu suspeito que era para segurar futuros bilhetes. Marlene me mandou uma mensagem. Eu queria te odiar. Mas eu fui covarde. E você só foi imprudente. Eu respondi. Eu queria ser herói. Fui fofoqueiro com argumentos. Ela mandou um áudio. Se o Diego te perdoou, então eu não quero ser pior que meu filho. Eu chorei, ouvindo no fone. Lavando a louça da minha pia minúscula. 2 semanas depois, minha avó me chamou sozinha. Me deu um doce de abóbora e um envelope pardo. Dentro, um caderno de capa dura com a lombada descascando. Meu diário! 1999-2002, ela disse. Já que você puxou o fio, termina de desenrolar. Li devagar.
Entre receitas de pavê e reclamações do preço do gás, tinha as datas da nossa desgraça. Numa página, colado com durex, o bilhete original com uma anotação dela embaixo, eu escrevi: "Não foi a Marlene nem o A." Eu ouvi da lavanderia a conversa deles. Escrevi e deixei onde ele, o A, olhasse para fazer medo. Para segurar o segredo. Para salvar o Natal daquele ano. Não salvei nada. Quem escreveu o bilhete que eu achei foi a minha avó. Ela me olhou com uma tristeza que não pede desculpa. Eu achava que mentira era cimento. Descobri que era só fita crepe. Veio, claro, o papel timbrado do advogado do Roberto. Um pedido de indenização por danos morais, que não ia dar em nada grande, mas que doía pela fraseologia fria. A consequência concreta bateu na minha porta como carteiro. Divórcio de Marlene e Roberto em andamento. Diego optou por manter o sobrenome do Roberto. Porque é o pai do projeto. Meu pai e minha mãe em terapia, pela primeira vez na vida. Eu, desconvidado do próximo Natal para evitar gatilhos. Testamento da minha avó atualizado, mantendo a casa como estava e uma cláusula nova. Fica proibido esconder bilhetes atrás de eletrodomésticos. Ela jura que é sério. E uma multa interna, inventada por ela, para quem usar verdade como arma em dia de festa. Se você veio até aqui achando que eu sou vítima, desculpa. Eu não sou. Eu fui curioso, mas também fui vaidoso. Eu queria ser o mensageiro da justiça. E fui só o cara que tocou numa ferida sem lavar a mão. Ao mesmo tempo, se ninguém falasse, a gente ia continuar posando para a foto de Natal com os olhos desencontrados. Eu preferia a feiura honesta à beleza falsa. Só que honestidade sem cuidado vira crueldade de gente vaidosa. E eu usei a verdade como quem joga sal grosso no machucado dos outros, para ouvir o barulho. Semana passada, eu voltei na casa da minha avó para trocar a resistência do chuveiro. O relógio ainda estava na cristaleira, travado em 22:10. Eu peguei, abri a tampa devagar, ajeitei a coroa e... ele voltou a andar. Minha avó sorriu de lado. "Talvez esteja na hora de deixar o tempo passar", ela disse. Eu pendurei de volta. Ficou marcando 14h37 quando saí. Uma hora qualquer, sem segredo. No portão, o cheiro do chá de capim-limão veio da cozinha. A rua estava silenciosa, o limoeiro com 2 frutas grandes pendendo para fora. Eu pensei em tudo que perdi, no que ganhei que eu não queria, e numa verdade simples como água. Família não é árvore genealógica, é quem fica quando o cheiro da rabanada acaba. Eu fui embora com o gosto de canela na boca, e uma pergunta queimando a língua. Eu queria ter a coragem da delicadeza, preferia a bravura da explosão. A verdade, do jeito que eu usei, não salvou, quebrou. Agora a gente tenta colar com cuidado, com silêncio que não esconde, só respeita o tempo do outro. Você, no meu lugar, teria mostrado o bilhete? Teria esperado? Teria contado só pro Diego? Ou segredaria mais um Natal pra frente?